Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. Se não bastasse o vexame do Grêmio na partida diante do Huachipato, o Internacional também resolveu passar o seu vexame. E o empate em 0 a 0 contra a equipe semi-amadora boliviana do Real Tomayapo dentro do estádio gigante da Beira-Rio. Que coisinha, hein? Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bom, não tem muita justificativa, não há palavras para dimensionar esse resultado do Internacional dentro de casa diante da equipe do Real Tomayapo. O Real Tomayapo é um time semi-amador. É um time que está disputando pela primeira vez uma partida fora da Bolívia. E aí você já tem a dimensão do tamanho do clube. O clube que foi fundado em 1999. Muita gente já estava andando fazendo coisinha por aí, né? Mas o Internacional conseguiu essa proeza de só empatar em 0 a 0. E um jogo, em um primeiro tempo, em 45 minutos, que o Internacional foi sonolento. Teve a posse de bola, teve campo para jogar. Obviamente que o time adversário estava povoando a sua área e eu acho que todo mundo já sabia que isso iria acontecer. Que o time adversário, que o time do Real Tomayapo iria colocar ônibus, van, carro, retroescavadeira, enfim, ia colocar tudo na frente da área do Internacional. Era preciso ter inteligência, coisa que esses jogadores do Internacional parece que não têm. Mais uma vez, a gente vê o nível do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem um nível paupérrimo. O Grêmio conseguiu ser campeão e na Libertadores da América não tem nenhuma vitória. O Internacional na Copa Sul-Americana tem 2 pontos, 2 empates. É muito pouco para o investimento que esses dois clubes fazem, é muito pouco para que esses clubes gastam de salários mensais com esses jogadores. Enfim, o Inter com Alário, o Inter com Borré, o Inter com Alan Patrick, com Bernabé, enfim, com o elenco recheado que o Internacional tem, não foi suficiente para conseguir fazer um golzinho em cima da equipe do Real Tomayapo. Obviamente que neste momento o torcedor está procurando culpados e é direito do torcedor a tentar achar alguns culpados. Obviamente que o primeiro culpado em relação ao time não conseguir fazer gols é o técnico, né? Obviamente que vai todo mundo colocar a culpa no técnico. O Kudê tem a sua parcela de culpa? Tem sim, tem a sua parcela de culpa. Ele não está conseguindo fazer esse time jogar. Parece que quanto mais tempo o Internacional tem para treinar, o Internacional evolui. O que era diferente dos trabalhos do Eduardo Kudê, em que o time sempre evoluía quando tinha tempo para treinar. Parece que a coisa se inverteu. Quanto mais tempo tem para treinar, o time não consegue evoluir. O Inter, claro, e aí a gente coloca alguns jogadores entraram naquele inferno técnico, naquela oscilação. Bruno Henrique, muito bem no Campeonato Gaúcho, péssimo até agora na Copa Libertadores da América. O Inter é muito refém do Ener Valencia e o Inter montou o elenco para não ser refém, para não ter necessidade de um jogador. No ano passado, na temporada passada, era o Alan Patrick. Alan Patrick dependência. O Inter dependia do Alan Patrick para conseguir fazer qualquer coisa dentro do campo. Não, agora o Inter depende do Valencia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está funcionando. Não está funcionando o jogo do Inter. E olha que muita gente ficou empolgado quando viu o Inter nos primeiros jogos da Copa do Brasil, nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, e a gente vê que esses jogos realmente dão a noção de quão fraco é o Campeonato Gaúcho, de quão fracos são os estaduais e de quão fraco é a primeira e segunda fase da Copa do Brasil. O Inter passou sem dificuldades
na primeira fase da Copa do Campeonato Gaúcho, e aí quando encontrou um time organizado, já encontrou dificuldade, já foi eliminado, assim agora na Copa Sul-Americana. Esse é o jogo dos times que tem pouca qualidade, que não tem o que fazer muito dentro de campo. O Real Tomayapo tomou, né, o seu papel, que era não enfrentar de igual para igual o Inter. Vai se recuar, vai se defender, vai fazer uma linha de 6 defensiva e vai tentar, né, se defender de qualquer maneira. O Real Tomayapo não fez nenhuma questão de ficar com a bola, o Real Tomayapo não fez nenhuma questão de ter a bola no campo de ataque, de tentar atacar. Não, eles pegavam a bola e rifavam a bola. E eles se colocaram no lugar deles. Faltou um pouco de humildade ao Internacional. E o que tem faltado para os times gaúchos em relação a esses enfrentamentos contra times de menor qualidade. Isso aí a gente nota na crônica esportiva também. A crônica esportiva, por a gente estar falando de 2 gigantes do futebol brasileiro, de 2 gigantes do futebol sul-americano, que são Grêmio e Internacional, eles menosprezam os seus adversários. Falta respeito em relação aos adversários que vem enfrentar. O Real Tomayapo, a gente sabe de toda a fragilidade do futebol boliviano, da falta de qualidade que o time tem, mas mesmo assim o time foi aguerrido dentro de campo. Os caras não deram porrada, os caras fizeram aquilo que eles entraram para fazer, que era se defender e esperar que as coisas acontecessem. Só que, mais uma vez, o mental do time do Internacional é o mental de uma ervilha. É um mental bem pequenininho. Qualquer dificuldade, esse time automaticamente desmorona. Esse time não consegue entender que ele é melhor que o adversário e que ele precisa estar concentrado, precisa estar atento ao jogo e não com essa atitude de que a qualquer momento vai conseguir resolver o jogo. Então, dá para tratar esse jogo como um vexame, porque é um vexame, é um papelão, por mais que o Inter tenha criado inúmeras oportunidades, o goleiro tenha sido melhor em campo, bola na trave, enfim, o Borré fez uma partida bizonha hoje, ele mais atrapalhou do que ele ajudou, né? Ele tirou um gol do Hugo Malho, ele errou gol inacreditável e a gente vê, né, que essa pressão do Campeonato Gaúcho, de o Inter não ter conquistado o Campeonato Gaúcho, de o Inter ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, está pesando na cabeça dos jogadores. Se lá em 2006, quando aqueles jogadores vencedores, né, jogadores experientes, perderam, né, o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, que vinha da segunda divisão, eles se reorganizaram e depois acabaram, né, sendo campeões da Libertadores e no final do ano campeão do mundo. Parece que esse time do Inter desaprendeu a ganhar, desaprendeu a jogar, desaprendeu a fazer tudo dentro do campo. Parece que os caras estão começando as suas carreiras agora. Tudo que aconteceu no passado foi deletado. Tudo que aconteceu com o Internacional, ou tudo que aconteceu com esses jogadores, com o Borré, com o Alário, com o Alan Patrick, enfim, com todos esses jogadores de grande qualidade, isso aí parece que foi tudo deletado, foi tudo tirado do sistema. Não há absolutamente mais nada no sistema de jogo do Internacional. Eu estava olhando a transmissão na ESPN e o Fernando Praz falava muito, a parte tática tá ok, o que tá faltando é a parte técnica. Não adianta nada o Internacional tá com o tático ok se a parte técnica não tá legal. E aí a parte técnica, ela é individual, né, de cada jogador, né? A gente viu ali que os jogadores às vezes tomam decisões erradas. O Luca, em vez de tocar para trás, finalizou para o gol. O Gustavo Prado, no finalzinho do jogo, pegou uma bola, em vez de cruzar, resolveu finalizar para o gol. É aquela ânsia e também por dar uma resposta para o torcedor, que tá puto na arquibancada e tem razão de estar puto da vida na arquibancada, porque o torcedor se deslocou, o torcedor gastou, o torcedor foi acompanhar, no mínimo, uma atuação honrosa do time, e nem isso o torcedor pôde ver. O torcedor não conseguiu ver um time aplicado, um time lutando pela vitória.
Vi um time desesperado e um time que tem qualidade e que no desespero conseguiu criar algumas oportunidades. Mas a gente sabe que no desespero as coisas não funcionam. O Inter era um time extremamente organizado e é um elenco que foi montado para ter peças que resolvessem todos os problemas quando o time estivesse desfalcado. Não teve o Ener Valencia, não teve o Charles Arangues, enfim, não teve outros jogadores que seriam titulares do Inter, mas não é preciso desses jogadores para vencer o Real Tomayapo. Enfim, o Inter estagnou, mantém a invencibilidade, mas é uma invencibilidade enganosa, por mais que tenha criado, tenha tido inúmeras oportunidades, foi um jogo em que o Inter deveria ter vencido de qualquer maneira. Tem aqueles jogos que você não precisa jogar bem, mas você precisa vencer, nem que seja na marra. É o que a gente vê do time do Palmeiras. O time do Palmeiras, ele, em alguns momentos, ele pode não jogar bem. E por muitas vezes, o Palmeiras não faz um grande jogo, mas ele vence de qualquer maneira, na marra se for preciso. E quando você tem do outro lado um adversário inferior tecnicamente, você tem que vencer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não foi o que o Internacional acabou fazendo. E mais uma vez, o time desmorona psicologicamente, entra no jogo do Real Tomayapo e eu acho que o Inter não precisa mais de técnico. O Inter daqui a pouquinho precisa mais de um psicólogo, precisa mais de um psiquiatra do que propriamente de um técnico. Porque os jogadores, eles têm o mental de uma ervilha. E a gente sabe que para ganhar esse tipo de competição, para ganhar a Copa Libertadores da América, para ganhar a Copa Sul-Americana, você precisa ter um mental muito forte. Por mais que o Inter tenha Gabriel Mercado, Sérgio Rocher, Hugo Malho, com muita experiência de futebol europeu, enfrentava toda semana Barcelona e Real Madrid. Tu tem o Fabrício Bustos com experiência em seleção argentina, tem Rafael Borré com experiência de Copa do Mundo, com experiência de futebol europeu, Lucas Alário também com experiência de seleção argentina, um time experiente, não é um time jovem, é um time extremamente experiente e que não conseguiu furar o sistema defensivo do time do Real Tomayapo. Mais uma vez repito, né, às vezes falta pensar com um pouco de humildade, ser um pouco humilde. Faltou essa humildade para o Grêmio contra o Atipato. Arrogância extrema do Renato. Isso não serviu de exemplo para o Inter. O Inter entrou com salto alto e achou que em qualquer momento do primeiro tempo iria resolver o jogo. Quando o caldo engrossou, no segundo tempo, os jogadores resolveram jogar. E aí foi mais no desespero do que propriamente em um time mais organizado. O Real Tomayapo não ofereceu nenhuma força. Tanto que, em algum momento do jogo, o Kudê tirou o zagueiro, botou o Hugo Malho para jogar como um jogador híbrido, né, fazendo defesa quando o time estava sem a bola e sendo um lateral, o Bustos sendo um ponta, puxando o Maurício para o meio para tentar aglutinar mais gente no meio campo. O Inter teve superioridade, chegou, finalizou, e aí faltou técnica para os seus jogadores. Calma, chegar na frente do gol, né, e ter a tranquilidade para fazer o gol. Obviamente que o momento do Inter não é um momento tranquilo, é um momento bastante complicado. E por isso, por ter esse momento bastante complicado, é que esse tipo de resultado, esse tipo de jogo, acaba atrapalhando muito um ano que poderia ser promissor para o Inter, mas acaba se tornando um grande ponto de interrogação para o time colorado. Obviamente que todo mundo tinha absoluta certeza de que o Inter iria ganhar alguma coisa em 2024. Agora, meu amigo, ninguém tem certeza de nada. Ninguém acredita que o Inter vai ganhar alguma coisa. E outra, muito provavelmente, como é o torcedor do Inter, está preocupado até em não ser rebaixado para a segunda divisão. Enfim, o campo, ele mostra a confiança do torcedor. E o torcedor do Inter hoje não tem nenhuma confiança no time. No que está acontecendo com o time. Repito, não é por falta de jogadores, não é parte tática, não pareceu parte tática, porque o time parecia estar bem armado taticamente. Faltou técnica.
O Borré não costuma errar aqueles gols que ele errou na partida dessa última quarta-feira, né? O Alário não costuma errar gols da forma como ele perdeu os gols. Outros jogadores tiveram decisões erradas, que não costumam ter. O Alan Patrick caiu muito o seu rendimento, saiu até machucado. O Inter não pode ser refém do Ener Valencia, tanto que o elenco foi montado para não ser refém do Ener Valencia, para não ser refém de um jogador, para ter várias opções para o técnico Eduardo Cudê conseguir, dentro dessas opções, montar o time. Não foi falta de tentativa do técnico, por mais que o Eduardo Cudê tenha culpa, né, em um time não conseguir chegar aos resultados, taticamente o time do Inter teve uma postura interessante. O que faltou? Faltou os jogadores terem calma e terem melhores decisões no momento em que eles tinham a bola e tinham possibilidades de olhar o jogo. Obviamente que é difícil trabalhar com pressão, é muito complicado trabalhar com pressão, mas enfim, os caras estão jogando no Inter, e jogar em Inter, jogar em Grêmio, jogar no Palmeiras, jogar no Flamengo, jogar no Cruzeiro, no Galo, jogar nesses grandes clubes do futebol brasileiro é lidar com pressão o tempo inteiro. Então, a partir desse momento, os jogadores precisam saber lidar com a pressão. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!